O programa é Tempo de Reconstruir, aqui na sua TV Mundi, a TV da Nova Era. E você sabe, toda segunda-feira, das 10 às 11 da manhã, nós aqui estamos para apresentar a vocês este programa, e sempre com bom assunto, né? Quero lembrar sempre aquelas situações que faço vocês rememorarem a cada segunda-feira. A melhor forma de você servir ao grande arquiteto do universo é fazendo boas obras, porque é isso que ele vai contar aqui no seu dia a dia, na sua vida, quando você estiver lá para cima, falar, ó, quais foram as suas boas obras. Vale só apenas isso, viu? Ele sabe que você está aqui num planeta de expiação, de provas, né? E precisa aprender um pouco. E ele vai relevar os erros, mas vai querer que você apresente também boas ações. Conosco hoje o Wilson Rodrigues Mello. Bom dia, Wilson. Bom dia, professor Renato. Aqui estamos novamente para mais um programa, É Tempo de Reconstruir. E o nosso tema de hoje vai ser autoemoterapia, não é? E para falar sobre autoemoterapia está conosco Silvana Abbe, publicitária. Bom dia, Silvana. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo ótimo. Tranquila? Tranquilo. Bom, então tá bom. Muito bom. E o Rubens Barrichello ganhou a corrida ontem. Veja só, professor, os últimos serão os primeiros, né? Ele teve aí uma fase bastante ruim, mas desta vez ele conseguiu superar suas deficiências e também as deficiências do seu carro e conseguiu chegar em primeiro lugar. E está apto a disputar o campeonato, né? É aquela velha história, né? Quem persiste... Né? Sim, a persistência, a perseverança, né? Chega lá, né? As circunstâncias podem ser difíceis às vezes, viu? Mas não desista, né? Não desista. Mesmo que você possa imaginar que é difícil, vá em frente que você consegue e tenha certeza que as coisas caminham bem. Vamos ter a Jornada Maçônica de São Paulo, né? Que vai ocorrer agora no dia 27 de setembro, né? O último domingo de setembro, você tem a Jornada Maçônica de São Paulo. E a inscrição ela é feita pela página na internet, né? www.jornadamaçonica.com.br, né? Aqui embaixo você tem a data, né? Aí tem a data que para você não possa esquecer de participar desse encontro, que é o maior encontro cultural maçônico de São Paulo, né? Muito bem. Nós temos... A nossa preocupação hoje é colocar a vocês um assunto que é extremamente delicado, né? E que a mídia tem dado pouca atenção, no geral, e nós achamos por bem trazer e discutir com vocês este tema, para que vocês possam ter uma ideia de como é fácil tratar da saúde da população, até com recursos muito simples, né? Que leva um resultado extremamente positivo e que a maioria da população desconhece e que a medicina ainda aqui no Brasil não contempla, não é? E nós ficamos muitas vezes aí com uma série de problemas, sendo que soluções fáceis podem ser praticadas. No Brasil, nós temos lá na Amazônia uma infinidade imensa de ervas e de chás que podem resolver graves problemas de saúde, né? E que tem sido hoje pesquisa no mundo inteiro. Aliás, o mundo inteiro está na Amazônia tratando desse assunto, buscando e pesquisando, e nós muitas vezes ficamos de fora. E agora nós estamos também com uma solução extremamente fácil, extremamente rápida, não é? E praticamente nacional, não é? E que nós não tomamos conhecimento também dela, não é? Silvana, vamos falar então de autoemoterapia, não é isso? O que é autoemoterapia? Nós vamos ter depois, provavelmente, o vídeo do doutor... Como é que chama o doutor? Dr. Luiz Moura. Luiz Moura, isso. Mas eu quero que você explique o que é autoemoterapia.
A autoimunoterapia consiste em retirar, né, 5 ml de sangue e aplicar esse sangue no músculo, né? O nosso organismo possui um elemento chamado macrófago, que é um lixeiro do organismo, que faz a limpeza do nosso organismo, né? E nós temos 5% dele no nosso organismo. Com essa injeção, né, do nosso próprio sangue no músculo, o que acontece? Essa quantidade de macrófagos vai para 22%, né? Então ele começa a fazer toda a limpeza do nosso organismo, né? Então a autoimunoterapia nada mais é do que tirar o teu sangue, não é isso? E aplicar em você mesmo o próprio sangue, não é isso? Então tira da veia e coloca no músculo, não é isso? E ele então potencializa, né, a ação dos macrófagos, é isso? Isso, exatamente. Aumenta e os macrófagos, com uma quantidade maior no nosso organismo, eles fazem uma varredura, uma limpeza muito maior, né? Porque eles têm quantidade maior. Amplia, né? Isso. E aí então a varredura fica melhor. Isso. Então, Melo, você imagina o seguinte, esta ação é produzida pelo próprio organismo. Você sabe que no nosso organismo, se a gente pegar lá pela história geral, né, nós vamos ver que o macro-organismo é o mundo, não é isso? E o micro-organismo somos nós, né? E o micro-organismo tem reações, tem condições de reagentes, né, ou de se potencializar iguais às que tem no próprio macro-organismo, né? Bom, que aí você vê uma reação extraordinária do próprio corpo, né? Sim. Nesse caso, assim, o interessante é que o próprio organismo da gente reage, né? Não existe nenhuma contraindicação, não é um medicamento, né? É uma forma de terapia alternativa e que potencializa qualquer tratamento. Quer dizer, o Dr. Luiz Moura, em nenhum momento ele diz para você substituir o seu tratamento convencional, né? Isso daí é uma forma de ajudar, potencializar o seu tratamento. Uhum. Quer dizer, na verdade, não é uma situação onde você vai ter que parar o que você está fazendo. Não, de forma alguma. Você pode continuar o que está fazendo normalmente, né? E tratar como fosse uma linha auxiliar, né? Auxiliar, exatamente. A ideia seria exatamente essa, para potencializar. Isso. E nessa potencialização que provoca esse tipo de tratamento e essa interação, não existe uma interação medicamentosa, por exemplo, o medicamento que é destinado a dar combate a um determinado mal receitado pelo médico, ele não pode somar com esse medicamento e potencializar esse medicamento receitado pelo médico de uma forma tal que venha a causar um dano qualquer no organismo humano? Não, de forma alguma. Como mal, não há nenhum mal que possa ser feito porque não existe, é o seu próprio organismo reagindo, então não existe nenhum mal nisso. Então, por exemplo, se você estiver tomando um antibiótico, né, o que vai acontecer? O Dr. Luiz Moura explica exatamente isso, né? Que se você estiver ingerindo um antibiótico, então o que o antibiótico vai fazer? Ele vai combater e vai evitar que haja uma proliferação da infecção, né? No entanto, aqueles agentes infecciosos que já estão no nosso organismo, eles continuam agindo. Quem vai ter que eliminar esses organismos é o nosso próprio sistema imunológico, né? Então, nesse caso, vamos supor assim, que você tem uma infecção, está tomando um antibiótico, o antibiótico vai parar de produzir mais, né? Vai impedir que se produzam mais bactérias da infecção, né? O foco infeccioso se prolifere. Aí, nesse caso, os nossos macrófagos, ao invés de 5% que existiriam no nosso organismo, né, passam a ter 22%. Então, o combate vai ser muito mais eficiente, né, das células que estão lá. Certo. Eu pergunto o seguinte, você citou macrófago. Para o leigo,
Esse nome é um nome assim bastante estranho. Você teria condições de dar assim uma explicação um pouco menos técnica ou um nome mais adequado, uma forma que o leigo possa entender o que significa macrófagos? Macrófagos são os lixeiros do nosso organismo, né? Eles são células que servem assim, para proteger o nosso organismo, impedindo a entrada de agentes estranhos no nosso organismo. Então eles ficam na circulação sanguínea, né? E cada vez que eles detectam um invasor, eles vão lá e destroem esse invasor. Né? Quer dizer, então é um lixeiro. Sim, esse lixeiro ele tem alguma relação com esses anticorpos que nós produzimos? Ele está diretamente relacionado com esses anticorpos, quer dizer, que o próprio organismo produz? Na verdade, assim, ele não é um anticorpo, né? Mas ele é um agente protetor do nosso organismo. Sim. Mas ele não é um anticorpo, não. Porque nós estamos abertos, né? O organismo está inteiramente aberto. Ele recebe uma opção de problemas, de energias ruins, bactérias e tal, não sei o que. Você imagina você pegar a marginal, né? E ficar na marginal uma hora que não fiquei agora. Né, junto do Rio Tietê ali. Uma série de coisas que você vai absorvendo, né? E o teu organismo tem que ter defesa para isso. E uma dessas formas de defesa são esses macrófagos, não é isso? Né? Isso, exatamente. Ele não é um anticorpo, ele é apenas um lixeiro, né? Isso. Ele é um combatente. Que cuida de combater. É uma guerra isso aí, né? Uma verdadeira guerra. Para você sobreviver no mundo, você nem queria saber como é difícil a gente viver todo esse tempo. Mas vamos lá, nós vamos agora passar por um intervalozinho rápido, né? A gente já volta aqui para poder conversar com você sobre autohemoterapia. Hoje estamos entrevistando a Silvana Abbe, né? Publicitária, que vai dar para nós um esclarecimento o que é efetivamente esse tipo de solução que nós temos fácil, barata, econômica e que nós não praticamos aqui no Brasil. Muito bem, então novamente aqui na TV Mundi, você está assistindo o programa É Tempo de Reconstruir. Toda segunda-feira, das 10 às 11 da manhã, você tem esse encontro conosco, né? E olha, tem sido sempre um assunto muito bom. E o tema de hoje é autohemoterapia. O que é a autohemoterapia? Autohemoterapia é o fato de você tirar o teu sangue e aplicar em você mesmo. Quer dizer, autohemoterapia. A terapia é aplicada em você mesmo com o seu próprio sangue. Traduzindo isso aí, né, Silvana? Mais ou menos isso, não? É isso mesmo. Não é? Acertei, não? Com certeza. Tá bom. A gente já aprendeu até o que é macrófago, né, Melo? Isso. Silvana, eu pergunto o seguinte. Qual o volume de sangue que deve ser coletado e injetado no músculo para que esses macrófagos possam interagir no nosso organismo? Olha, o Dr. Luiz Moura, ele diz que no mínimo 5 ml, né? Ele fala que em casos mais extremos, né, onde existe... Ele cita alguns casos que eu não lembro direito quais são os casos, mas ele cita que em alguns casos pode ser aplicado até 10 ml. Quer dizer, dependendo da doença, ou seja, do mal que esteja instalado no paciente. Exatamente. Quer dizer, isso demanda um determinado controle, né? Então, e o tempo de duração desse tratamento, tem um tempo previsto? Não existe um tempo especificado, mas assim, para você sentir assim, os primeiros resultados, eu acredito que leve de 3 a 4 meses, né? Dependendo de qual é o seu problema, de uns 3, 4 meses mais ou menos. Mas não existe assim um tempo que você tem que fazer, é muito assim, de acordo com o que você sentir necessidade mesmo. A sua necessidade. Muito bom. Muitas vezes, se o problema ele ficou superado em 3 meses, é claro que aí pode suspender, né? Agora, é aconselhável até que seja feita de quando em quando, né? Porque, por exemplo, tudo que for infeccioso no teu organismo fica resolvido, né? Uma gripe, por exemplo, resolve com maior facilidade, não é isso? Aquela
aquele cansaço físico, aquela situação que você está até mesmo com depressão, também tem solução para isso, né? Exatamente. E outros problemas que você acaba encontrando facilidade desde que haja uma infecção no teu organismo. Isto é, toda vez que o macrófago teria que entrar em ação, quando você aplica a autoimunoterapia, ele quase que quintuplica a sua atuação. E aí favorece o organismo. Quando que ele tem que entrar em ação? Quando foi invadido, né, por uma infecção, por exemplo. Não é isso? Exatamente. Pode ser usado como profilaxia, né? Exatamente. Ou para ajudar a resolver algum problema que a pessoa já tenha, né? De imediato, né? Exato. Certo. E após esse tratamento, logicamente, qual seria a forma, ou qual é a forma que se constata o aproveitamento ou o final do tratamento, ou seja, já a cura do mal que a pessoa estava acometida? Como é detectado isso? É feito um exame posterior ou é simplesmente analisar o paciente e perceber que ele reagiu de uma forma satisfatória? É pelas reações ou existe um controle científico, vamos assim dizer? Não, é pelas reações mesmo, né? Na verdade, assim, o Dr. Luiz Moura, ele diz assim que não existe assim um estudo científico comprovado, né? O que ele percebeu é que na prática o sistema funciona, né? Inclusive, assim, no vídeo que ele gravou, ele diz assim que o pai dele, esse método foi descoberto em 1940, né? E o pai dele era cirurgião e ele, naquela época, morria muita gente em função de infecção hospitalar, né? Então, a pessoa fazia cirurgia, acabava morrendo, o índice de mortalidade era muito alto, né? Então, o que ele percebeu? Que usando essa técnica, né, diminuiu muito a morte, o número de mortes, né, por infecção. E aí, depois de um tempo, quando ele constatou isso, ele resolveu separar assim, as pessoas que ele fazia cirurgia em dois grupos. Um dos grupos ele aplicava autoimunoterapia e o outro grupo não, né? Então, o que aconteceu? Ele percebeu assim, que o grupo que recebia o tratamento da autoimunoterapia não tinha quase problemas, enquanto que o outro ainda continuava, o outro grupo, né, apresentava um índice de mortalidade muito alto. Entendeu? Então, não existe um estudo científico, mas é o que o Dr. Luiz Moura diz, né? Existe uma percepção na prática de que existe resultado. E ele cita não só isso como exemplo, mas muitos outros casos, né? Como já houve assim, uma observação, ou seja, um estudo a respeito da aplicação da hemoterapia, autohemoterapia, melhor dizendo, foi constatado então que as infecções, ou as pessoas que contraíram infecção hospitalar, tiveram um resultado positivo, sendo que eliminou toda a infecção. E isso, lógico, como um leigo, pergunto, isso não poderia ser divulgado de uma forma mais consequente? Será que a comunidade médica não aceita esse tipo de técnica para nós podermos eliminar de vez o problema da infecção hospitalar, que é uma coisa que nós vivemos aí apavorados quando alguém é internado e fica algum tempo no hospital, pelo menos quando sofre uma cirurgia, quando tem um outro tipo de problema que a internação é demorada. Haveria possibilidade de tentarmos introduzir esse método dentro da comunidade médica? Bom, a questão é que eu acho assim que não há o interesse de que esse método seja muito divulgado, né? Bom, existem muitos interesses aí que bloqueiam o meio do caminho. Por quê? Porque trata-se de um tratamento muito simples e muito barato, principalmente, né? Porque o que a gente gasta para fazer o tratamento? Uma única seringa com uma agulha, quer dizer, é R$1, né? E o tratamento é ministrado uma vez na semana, né? Então, no mês seriam R$4 de custo, né? Então, quer dizer, não há assim, um interesse para que esse método seja divulgado, né? Com certeza. Então, tá aí. Às vezes as coisas são tão simples que você acaba ficando
com dúvida, porque é muito simples, né? Muito barato. Né? Isso gera dúvida. Em geral, a gente acaba encontrando facilidade ou de compreensão naquilo que é caro e evidentemente tem uma marca grande. Essa descoberta é brasileira, 1945, não é isso? Isso. Logo do pós-guerra, né? E as coisas que nascem no Brasil geralmente não são muito recebidas com facilidade, né? Mas olha aqui, Silvana, tem aqui lá da Bahia a Gabriela. Ô Gabriela, obrigado por estar acompanhando a gente aí na Bahia, né? Ontem torci pelo Vitória, viu? Porque eu não sou palmeirense, eu quero que o Palmeiras não ganhe o jogo, na verdade. Então, torci pelo Vitória do começo ao fim do jogo. Parabéns aí. Não sei se você também é torcedor do Vitória, mas ela pergunta o seguinte: quais são os benefícios da autohemoterapia? Gabriela. Olha, oi Gabriela, tudo bem? Então, os benefícios são muitos, tá? Se você acessar o YouTube e colocar lá autohemoterapia, você vai assistir o vídeo completo do Dr. Luiz Moura, né? Onde ele explica assim todos os casos onde podem ser aplicados, né? E onde ele teve resultados realmente usando a autohemoterapia, né? Eu não sei se é o momento, né, de falar um pouco da minha história. Não, pode começar, depois a gente conversa no final, né? Tá, então, eu particularmente comecei a usar esse método quando eu descobri que eu estava com linfoma. Linfoma é um tipo de câncer, né? E aí, quando eu descobri, eu recebi o DVD que falava sobre autohemoterapia, né? Antes de eu começar a fazer as minhas sessões de quimioterapia, eu recebi esse DVD, eu assisti, né? E na ocasião, eu não vou dizer assim que eu estava com toda a fé do mundo, né? Não foi assim uma crença cega a respeito do método, mas me pareceu interessante e naquele momento também eu achei assim que eu também não tinha nada a perder experimentando, né? E assim, para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu, na época, antes de começar a fazer a quimioterapia, eu até tinha passado maquininha no cabelo, porque eu achei que eu ia perder todos os meus cabelos, e eu fiquei assim, super morrendo de medo, né, por causa do tratamento. A gente sempre tem medo do que é desconhecido, né? Então eu esperava o pior, né? E aí eu comecei a fazer autohemoterapia e percebi o seguinte, que eu não tive perda de cabelo. Aliás, eu era uma das poucas pessoas assim que, né, não tinha perdido o cabelo fazendo a quimioterapia. Não tive nenhuma afta na boca, porque o grande pesadelo de quem faz quimioterapia são as doenças oportunistas, né, por causa da baixa imunidade. Então você é atacado de todos os lados. Então é muito comum o surgimento de herpes, né, aftas. E esse é o maior pesadelo de quem faz quimioterapia. E eu nunca tive nada disso, nada, nenhum processo infeccioso. Eu não peguei nenhuma gripe durante o meu tratamento, né? Então, assim, que é uma coisa assim comum. Aliás, eu pegava muita gripe antes de começar a fazer a hemoterapia, né? Então, eu vivia assim, sempre gripada. E eu nunca mais, já faz mais de 3 anos que eu faço autohemoterapia todas as semanas. E eu nunca mais tive nenhum problema. Muito bem. E o Josué, lá aqui de São Paulo, ele pergunta o seguinte: quando é hora de fazer a autohemoterapia? Quando é hora? Em que momento isso tem que ser aplicado? Josué, um abraço, obrigado por estar acompanhando a gente. Segunda-feira, novamente aqui, por favor, das 10 às 11. Oi, José. Eu acredito assim que não tem um momento exato, né, para você começar. Eu acho assim que ele pode ser usado, se você não tem nenhum problema, você pode usar como uma profilaxia, né? Ou seja, para prevenir o surgimento, né, de problemas, né? Ou senão, se você já tem algum problema, você pode também estar fazendo para ajudar o seu tratamento, né? Para acelerar o processo de cura. É quase que uma vacina, né? Exatamente, Então não tem. Inclusive, para o caso do idoso, não é o nosso caso, na verdade, só no caso do idoso. Só no caso do idoso. Não, mas aí, no caso do idoso, tem aquela vacina do idoso, né? Sim. Aí não precisa tomar, viu? Tá certo? Melhor, por favor, apaga o que eu falei, não é para não precisar tomar. Toma a vacina normalmente,
mas complementa com a autohemoterapia, não é? Tá bom, José? Sempre que você tiver um probleminha, gripou, a autohemoterapia que é a hora certa de tomar. Ou um caso mais grave, como o caso que ocorreu com a Silvana, também é possível você aplicar, desde que você não abandone o seu tratamento. Exatamente. Tá Isso certo? é mais importante. Continue com o tratamento médico, normalmente. Aqui, olha, o Cauê, de São José dos Campos, né? Ele pergunta o seguinte: quais são as doenças mais indicadas para fazer o tratamento? Em que doenças nós podemos aplicar a autoimunoterapia? Cauê, um abraço. Obrigado por acompanhar a gente aqui. Cauê, tudo bem? Então, existem assim, muitos casos que eu não lembro assim, de cabeça todos os casos, porque assim, o Dr. Luiz Moura cita muitos casos, né? Então, se você acessar o YouTube, você vai ver que infinidade de casos. Agora, assim, alguns casos assim que eu lembro, que ele cita assim com mais ênfase até, são os problemas relacionados com processos infecciosos, né? Então, assim, casos de infecção de pele, né? Principalmente assim, pessoas que têm muita espinha, né? Que ficam infeccionadas, né? Então ajuda muito a limpar a pele, né? Então tudo que é relacionado com infecção, ele dá uma ênfase maior, né? Mas se você acessar no YouTube, você vai ver que tem inúmeras outras funções, utilidades. Ele vai mais longe, né? Ele fala que o lúpus... Isso, também. Se combate o lúpus, né? Exato. Ele fala da diabetes, Diabetes, né? É que eu não lembro realmente de todos os benefícios, mas são muitos, com certeza. Ele fala assim. A diabetes consegue, não cura também, né? Mas ela fortalece o teu organismo de tal maneira, porque a diabetes é uma doença autoimune, não é isso? E te deixa com força para você, ela fortalece as células, né? E te permite ter uma vida mais saudável, né? Com a própria diabetes. Então, tem uma série de doenças aí que se combate com isso. Agora, a Camila, lá do Recife, olha aí, né? O Recife, bela praia, Boa Viagem lá, hein? Bons tempos, hein? Cuidado com o mar que está invadindo a cidade, está invadindo as praias. Então, quais são os cuidados que devemos tomar quando aplicamos essa técnica? O mais importante nesse caso, ele não tem nenhuma contraindicação, ele não faz mal em nenhum sentido. Mas o único cuidado que tem que ser tomado é com a asepsia, ou seja, com a higiene, né? Então, assim, é muito importante ter um álcool para fazer, mas não esse álcool de uso doméstico, né? Existe um álcool específico que é para esterilizar mesmo, que você vai encontrar nas farmácias, né? Então, assim, o lugar tem que estar bem limpo, né? Essa é a principal recomendação, né? Sempre tomar muito cuidado com a limpeza mesmo do local, porque se você chegar num lugar todo contaminado, né? Então, de repente, você tira seu sangue e aplica, pode pegar uma bactériazinha ali, né? Então, pode fazer mal, né? Inclusive. Então, o cuidado é só esse, muita limpeza. Muita limpeza. Vai aplicar? Lava as mãos antes. Isso, exatamente. Uma luva, né? Na hora de fazer tudo. Asepsia, é isso. Não aproveita a agulha de ouro. Não, de forma alguma. Né? De forma alguma. Tem que ser uma agulha para cada pessoa, não é verdade? Quer dizer, são cuidados básicos necessários que precisam ser feitos para que as coisas possam sair direitinho, né? Do contrário, você pode criar um problema sério mesmo. Então, é fundamental que as coisas estejam cuidadas, né? Limpas, né? Em ordem para você ter sucesso. É tudo na vida assim. Disciplina, né? Postura e resultado. Já você pergunta a tua pergunta. Aguarda ela aí, tá bom? E a gente vai para o intervalo, a gente já volta. Obrigado aí vocês que participaram do programa nesse segundo bloco. Um abraço. Muito bem, você está acompanhando o programa É Tempo de Reconstruir, aqui na TV Mundo, a TV da Nova Era, que está trabalhando pela paz, né? É uma campanha extraordinária aí que coordenada aqui pela Berenice, que trata de fazer a paz no mundo. Uma coisa importantíssima que você precisa participar
acompanhando os demais programas da nossa TV Mundi, tá bem? E o nosso tema hoje é autoemoterapia. Estamos entrevistando a Silvana Abbe, né, publicitária, que defende essa causa, trabalha por essa causa, porque viu que é uma coisa importante, viu que é útil, né? E viu que com essa situação nós podemos resolver problemas de muitos brasileiros que, com uma facilidade muito grande, poderia ter aí a sua vida mais tranquila, mais feliz, né? E o Melo ficou de fazer uma pergunta, que você guardou a pergunta? Guardei. Infelizmente, que coisa, ainda não fiz a hemoterapia, a autohemoterapia, já estou conseguindo gravar algumas coisas, né? Mas, Silvana, o que eu queria perguntar é o seguinte, não seria bem Você sabe que é bom para isso, hein? Sim, eu estou curioso, eu estou interessado, bastante interessado, porque está diminuindo um pouquinho a gravação, está caindo um pouquinho na minha mente. Mas, Silvana, eu queria perguntar o seguinte, vocês estavam comentando a respeito da forma como é feito o trabalho, ou seja, a aplicação da hemoterapia. Estavam falando de higienização e uma série de coisas. Não existe quando a pessoa se interessa por esse tipo de tratamento, não há um local adequado, um local previsto pelo introdutor desse sistema para dar atenção aos pacientes. Eu considero paciente, porque embora não seja uma coisa oficial, vamos assim dizer, mas ele é um médico, logicamente ele tem um laboratório ou uma sala de consultas, ou, enfim, onde ele possa fazer esse trabalho e, logicamente, o paciente não faz não se auto-aplica, né? Ele vai procurar um profissional para que faça esse tipo de trabalho, porque tem que coletar o sangue da veia, inocular no músculo, então isso requer uma certa técnica, não só na coleta, como também na aplicação. Então isso deve ser feito em um local adequado, né? Não é feito no fundo do quintal, na sala de casa, coisa desse tipo. Então essa é a minha pergunta, qual o local adequado para executar esse tipo de trabalho? Na verdade, assim, é muito interessante a sua pergunta, né? O ideal seria realmente que houvesse um médico, uma enfermeira, né? Um local realmente adequado para isso, né? Mas, infelizmente, né, a autoimunoterapia, ela está proibida, né, na verdade, por causa de interesses maiores aí, né? Ele não só não é divulgado, como assim, os profissionais, né, ligados à área médica, né, eles são proibidos realmente de fazer autoimunoterapia, né? Aí o que acontece? No meu caso, por exemplo, quando eu assisti ao vídeo do Dr. Luiz Moura e fiquei interessada em fazer o uso do processo, eu comecei a procurar alguém que pudesse realmente fazer em mim, né? Só que eu não consegui realmente encontrar, porque assim, as enfermeiras se recusam porque elas têm medo, porque se elas forem denunciadas, elas perdem o COREM, né? Os médicos também são proibidos, as farmácias são proibidas, ou seja, todo mundo é proibido. Eu consegui, né, acabei conseguindo, através de um amigo nosso, né, do meu marido, né, que ele se dispôs a fazer, né, ele aprendeu a fazer ali a técnica com um farmacêutico, e ele começou a fazer em mim, e depois meu marido aprendeu, e hoje quem faz em mim é meu marido, né. Infelizmente, né, o correto seria realmente ter um lugar específico para isso, mas não tem. Tem sido feito nas famílias mesmo, sim, sim. Porque é uma técnica que ainda os médicos estão proibidos aí. Daí a gente tem esse espaço aqui na TV Mundo de poder divulgar isso, que é um benefício muito grande, né? Mas é claro que as pessoas na sua casa usam um espaço adequado, sim, sim. Né? Um lugar mais tranquilo para poder aplicar esta técnica, né? Mas olha, você imagina se isso fosse para a África, se isso fosse para as populações mais pobres, né? Qual é a solução? Quanto de benefício não estaria fazendo? Tem pessoa que está sendo assistido aí uma boa parte do mundo,
é fundamental que se aprenda, que se faça isso. Vamos ouvir aqui o vídeo do Dr. Luiz Moura, né? Vamos ver como fica ele falando, para poder dar um testemunho mais presente dele aqui no nosso programa. Tá pronto aí, Magrini? Ah, não tem áudio na fita? Né? Ok. Muito bom. Estamos no ar aí. Vocês viram pelo menos o rostinho do Dr. Luiz Moura, né? É uma figura simpática. No YouTube tem. É uma figura simpática, né? Agora você pode encontrar isso no YouTube. Ela voltou, ok? Está no ar? Ele tem umas técnicas especiais. E por que não saiu com som? No YouTube tem. Já vamos discutir isso aí. Mas se você entrar no YouTube e colocar lá autohemoterapia, ou então vai no Google e coloca lá autohemoterapia, você vai encontrar o vídeo completo. São 2 horas de vídeo falando sobre esse tema, não é? E é extremamente importante que você assista. Eu estava dizendo que isso geraria um benefício muito grande. Para a nossa gripe que nós tivemos aí, se a população estivesse praticando autohemoterapia, nossa, isso não teria acontecido, não é verdade? Eu acredito que teria ajudado bastante, né? A não proliferar tanto. Eu acredito, realmente. Porque na minha família, todos estão fazendo, né? Até porque o resultado foi muito bom comigo, então a minha família inteira hoje faz. Então todo domingo eu reúno lá o pessoal, né? E meu marido faz umas 15 pessoas, mais ou menos, da família. E o resultado foi muito bom, porque desde que nós começamos a fazer, todos, né? Ninguém mais pegou gripe, sabe? Assim, sistema imunológico melhorou bastante, de todos. O resultado foi muito bom. E a reação também, né? A pessoa mais dinâmica, mais ativo, né? Com certeza. Até minha tia de 84 anos está fazendo e ela mesma fala que, nossa, depois que ela começou a fazer, ela percebeu uma melhora muito grande na disposição, né? Ela disse assim que as pernas dela estão mais fortes, né? E ela está gostando bastante, tanto é que ela mesma não quer mais parar. Ela falou que quer fazer toda semana. É porque o idoso é depressivo, né? Por conta da idade mesmo, não tem jeito. Vai ficando com aquela expectativa de fim de vida, assim por diante, isso deprime um pouquinho, né? E eu tenho a impressão que a autoimunoterapia ajuda nisso. Minha mãe, por exemplo, 90 anos, né? Ela teve uma reação extraordinária. É impressionante a reação que ela teve. Ela estava já quase que comendo na cama, né? Café na cama, almoço na cama, ela estava já sem ânimo para fazer sua própria comida. Hoje ela levanta cedo, faz a sua própria alimentação, percebe? Não depende mais de ninguém para fazer para ela. Quer dizer, foi uma mudança assim extraordinária, impressionante, né? E ela tinha um problema da bexiga, estava saindo para fora, recolheu a bexiga, imagina só que coisa, um negócio impressionante, né? Ela mesmo ficou impressionada, me disse, olha, a minha bexiga que estava sempre saindo para fora está recolhida. Ela ficou contente com isso. E foi um resultado claro, né, trazido pela autoimunoterapia. Não é, Melo? Essas reações é que deveriam ser bastante divulgadas, né, para que a comunidade médica passe no mínimo, fazer um estudo mais acurado sobre isso, para que diminua os custos, porque nós estamos num país aqui pobre, né?
chamam de emergente, mas é um país pobre. Temos aí uma série de dificuldades com relação à saúde pública. Quer dizer, uma vez introduzido esse método, provavelmente nós teremos uma população mais saudável, uma população mais pujante, uma população disposta a trabalhar e produzir de uma forma mais consequente, né? Mas então, você sabe que posso citar só um caso? Então, foi muito engraçado porque quando eu comecei a fazer as minhas primeiras sessões de quimioterapia, eu acho que eu já estava na terceira ou quarta sessão, não lembro direito. Mas eu estava na casa da minha sogra e nisso um parente apareceu lá para fazer uma visita para minha sogra, né? Nem sabia que eu estava em tratamento nem nada, né? E aí ele apareceu fazer uma visita para minha sogra e falou assim: poxa, todos nós viemos do interior visitar aí a fulana de tal, que é uma parente também do meu marido, né? Que está com câncer e nós já viemos visitar porque nós achamos que ela não vai conseguir, né, superar o tratamento porque ela está muito debilitada, está muito mal, né? Então nós viemos fazendo uma visita para ela. Aí eu estava junto, estava ouvindo e acabei perguntando o que ela tinha. Não, ela está com câncer e ela fez quimioterapia e ficou muito mal, está muito debilitada por causa da quimioterapia, dos efeitos colaterais, né, da quimioterapia. E aí eu estava comentando com ele e ele não acreditou, né? Ele falou assim: poxa vida, né? Como é que você está tão bem desse jeito, né? Não acredito que você está fazendo quimioterapia também. Eu falei: estou. E aí eu expliquei para ele, né? Falei sobre autoemo e a moça começou a fazer, né, o tratamento, né? Diz que depois de 2 semanas ela já estava até fazendo faxina dentro de casa, diz que estava com uma disposição, sabe, para tudo, estava totalmente boa. Hoje ela está super bem, super bem, totalmente, superou totalmente o problema. Não, mas é impressionante. É só você experimentar, viu? O resultado é maravilhoso. Agora, você falou umas 3 ou 4 vezes o meu marido. Como é que chama meu marido? Meu marido Ivo. Ivo, meu irmão, um grande abraço, obrigado. Você tem colaborado bastante também, certamente a sua colaboração vai ser ad eterna, uma vez que é um serviço público que aqui, inclusive, hoje a TV Mundi presta sob auxílio da Silvana e do Melo e do nosso programa para toda a humanidade. Eu tenho certeza disso, viu? Vamos para o intervalo, a gente já volta com o último bloco do programa. Já acabou? Já acabou o programa? Ô, louco! Só dá mais 1 minuto então aqui, o que aconteceu? Ah, meu Deus do céu, acabou o programa. E tem aqui ainda a Vanessa de Guarulhos, né? E a Vitória do Mato Grosso. Posso falar com elas? Dá tempo? Vai 1 minuto? Ok. A Vanessa de Guarulhos, obrigado, Vanessa. Como foi para você superar e passar por esse tratamento? Né? Tenho câncer de mama e tenho muito medo. Olha aí, uma coisa importantíssima, né? A Vanessa lá de Guarulhos. Vanessa, eu sei o que é isso. Eu sei exatamente como é que é receber a notícia de que você está com câncer. É uma coisa assim que acaba com a gente. A primeira, eu não sei como foi para você, mas para mim, a primeira ideia que me veio é que eu ia morrer, né? Que eu tinha um tempo assim muito curto de vida, que eu ia morrer, né? E a gente acha que não vai conseguir superar, né? É muito complicado mesmo, é uma notícia muito difícil. Eu fiquei extremamente deprimida durante mais de 1 mês, mas eu vou te falar uma coisa. A autoimunoterapia me ajudou muito, né? Eu acredito que vai te ajudar também. Eu acho que você deve experimentar, né? Porque quando eu recebi a notícia, eu experimentei de tudo. Geleia real, própolis, cogumelo do sol, tudo que não fosse remédio, tratamento alternativo, eu experimentei. Mas o que eu realmente percebi que houve assim, uma atuação mais, né, veemente foi a autoimunoterapia. Eu acho que você deveria experimentar. E boa sorte. Eu sei que você vai conseguir superar. Muito bom, Vanessa. Experimenta e depois ligue para nós aqui ou passe um e-mail para nós para a gente poder saber como continua o seu tratamento. Aqui, a Vitória de Mato Grosso perguntou o seguinte: você teve apoio da família? Essa parte foi a parte mais importante. Eu tive uma família maravilhosa, né?
que me apoiou em todos os instantes, principalmente meu marido Ivo, que foi um companheirão, que esteve assim do meu lado, a minha família, minha sogra, né, minha tia, minhas primas, todo mundo me apoiou demais, teve um carinho muito grande comigo e os amigos, né, que me deram um apoio muito grande e é claro que isso fez toda a diferença, né? É muito bom nesse momento ter apoio, com certeza. Tchau, Silvana. Tchau, obrigada. Espero ter colaborado de alguma forma, né? E muito obrigada pela atenção de todos. E você vai voltar conosco. Opa, tá se bom, Deus Portela? quiser. Melo, um abraço, até segunda. Até segunda, uma boa semana a todos os internautas. E se você tiver alguém do teu lado, felicite-o e cumprimente-o e deseje de paz a ele. Até segunda-feira com o nosso É Tempo de Reconstruir.